Olá, estamos aqui hoje para uma conversa, tá, sobre portanto, uma temática que ela digamos assim, ela é relevante para nós, seja para estudantes da universidade, seja também para os professores e, de modo geral, quer dizer, para a sociedade. O tema central nosso hoje é os povos originários. Para nos acompanhar nessa conversa, nós temos a professora Lúcia Rangel, a nossa professora do Departamento das Ciências Sociais, antropóloga, coordenadora, faz parte da coordenação do programa Pindorama, e o professor Álvaro, que é da Faculdade de Direito, coordena a Clínica para os Povos Indígenas da PUC São Paulo. Tá? Professor Álvaro, professora Lúcia, desde já muito obrigado por aceitar esse convite. Tá? De fato, nós temos no programa, e o programa tem essa direção, de, por um lado, estar mostrando para a comunidade, digamos assim, o que a Faculdade de Ciências Sociais e o que o Departamento de Ciências Sociais tratam, né? E aí como um estímulo, né, para os nossos estudantes, tá? Eles poderem perceber que existe campo, existe, portanto, uma demanda que as ciências sociais hoje têm a dizer. E para os alunos que estão pensando onde é que vão colocar os seus esforços para ter, portanto, um trabalho, uma profissão, um estudo, perceberem que a PUC tem lugar, a PUC está aberta e esperançosa que eles optem portanto, pela universidade. Então, eu começaria, portanto, trazendo talvez aqui essa primeira questão, essa primeira orientação, que de fato, falar sobre os povos originários não se trata simplesmente de partir de um modismo, como se fosse só uma coisa na moda, alguma coisa que dá ibope, tá? um assunto que possa produzir audiência. Tá? Falar dos povos originários implica, talvez, colocarmos uma pergunta, se não talvez a grande pergunta, que é, de fato, qual é o impacto que a existência de povos originários tem dentro de uma sociedade. Então, a pergunta ou as questões, a temática, eu entendo que ela deve ser olhada exatamente daquilo, ou seja, do que é o povo originário e, portanto, o que ele desencadeia, qual é esse impacto. Ou seja, falar dos povos originários significa falar a partir da vida dos povos originários. E isso nos dá nos coloca um problema, que é o problema para estarmos atentos e preocupados em escutar o que eles nos dizem sobre a sua vida, né? E aí eu talvez colocaria aqui uma primeira questão, e aí então começaríamos, vocês teriam um tempinho para responder ao particular, que ao fazermos essa pergunta, ao procurarmos entender os povos originários, parece-me que há aqui um problema, que é a necessidade de nós, antes de tudo, fazermos uma pergunta, que é a pergunta sobre quais são os direitos dos povos originários. E, encadeado nessa pergunta, quais são as vidas dos povos originários, e uma terceira, que é quais são as lutas dos povos originários. E eu deixo aí a bola para vocês. Quer começar? É contigo. Não, eu não vou começar a falar dos direitos. Você que fala, mas acho que é assim, né?
Falar dos povos originários, nós estamos entendendo aqui que são os povos indígenas, que são nativos, né, originários desta terra, do continente americano, desde lá da Groenlândia até a Terra do Fogo, né? E que foi isso que os colonizadores encontraram aqui. Agora, temos também povos originários que vieram da África, tá? E eles são também considerados, os afro-brasileiros, também considerados originários. Mas aqui nós vamos falar dos povos indígenas, tá? Senão não dá nem tempo. É assim, aqui no Brasil, né? Você fala, os povos originários, os povos indígenas, então, vem alguém e diz, coitados, né? Eles estão morrendo. Nunca ninguém vem com uma palavra positiva, né? Que bom que eles estão aí e tal. Essa ideia de que eles estão morrendo, que eles vão acabar, tal, é uma ideia recorrente. Ela foi formulada, talvez mais especificamente, no século XVIII, XIX, por aí, mas ela perdurou, e é no século XX que o desejo de matar os povos indígenas, de exterminá-los, foi no século XX que ele se tornou mais forte na sociedade brasileira, né? E o outro lado da questão, né, não é esse, né, coitados, eles vão morrer, né? O outro lado da questão é, que bom, né, que temos esses povos na nossa sociedade, no nosso território, porque eles têm muito a nos ensinar, eles têm muito a nos acalentar com proposições, com histórias, mitologias, tal, nos acalentar a alma mesmo, né? Então, essa é um privilégio para nós termos hoje, no século XXI, 2025, né, povos originários vivendo aqui e tal. O maior problema deles é que eles não têm os seus direitos respeitados. Então, Lúcia, eu iria deixar um pouco essa provocação dos direitos para o Álvaro. E quando você coloca, então, quando eu levantei a pergunta, quer dizer, sobre os povos originários, ela foi, de uma certa forma, provocadora, diante dessa necessidade de dizer, olha, ao falarmos de povos originários, nós precisamos identificar, de fato, quem são esses povos, tá? E aí, quando a gente fala, quer dizer, dos povos que vêm da África, quer dizer, o que isso de fato representa? E o que carrega? Que é o fato de você ter uma população, e diríamos uma sociedade que está marcada, tá, por esses eventos. E nos povos originários, indígenas, então quando eu colocava aqui essa necessidade de entender quais são as suas vidas, quais são as suas lutas. Acho que isso que você colocava. Então, de entender onde é que se coloca exatamente esse posicionamento. Em termos da sua cultura, em termos dos seus rituais, né? Ok? Então, seria mais ou menos isso que eu estava pensando nessa questão. E quando você coloca, eles têm muita coisa a nos informar. E tem. Vamos aos direitos? Vamos aos direitos, depois a gente volta. É bom fazer assim, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muita alegria de poder estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. E eu venho da Faculdade de Direito, que é uma ciência social aplicada. Então, quando nós falamos de ciências sociais, o direito é uma ciência social aplicada e aquele que estuda ciências sociais, o sociólogo, esse estudioso das ciências sociais, ele é uma peça fundamental
para engendrar o direito, para fazer o direito funcionar. Então, o primeiro questionamento que eu faço de fora do direito não é quais são os direitos dos povos indígenas, mas quais são os deveres com os povos indígenas. Porque os direitos dos povos indígenas foi produzido por não indígenas. Essa é a primeira questão. A segunda, qual a participação indígena nos instrumentos de produção do direito? Também não existe. Então, assim, não existe participação dos povos indígenas nas produções das normas. E quando existe, existe de forma muito mitigada. Então você vai ver a Constituinte, o Ailton Krenak, em 1988, pintando o rosto na Câmara dos Deputados, na Assembleia Nacional Constituinte, criticando uma série de coisas. O Juruna, que participa de debates, que fala sobre as leis, de como elas devem ser, mas veja, ele é uma minoria minorizada. O que é pior, não é uma maioria minorizada, porque no Brasil hoje a população negra é a maioria minorizada. E existe aqueles que são tidos como elite, que é a minoria maiorizada. Maiorizada no poder e no centro produtor das normas dentro do país. Então, essa é a primeira análise que faço. A segunda é com relação a quais os deveres que existem para os povos indígenas. Por quê? Os direitos indígenas, eles precisam ser entendidos na ótica e na ética indígena, e não na ótica não indígena. Aqueles direitos que são declarados pela Constituição de 88, por exemplo, ainda assim são direitos que declaram-nos como os índios, e não indígenas, que declaram uma Fundação Nacional dos Povos Indígenas, aliás, antes era a Fundação Nacional do Índio. Eu participei do grupo de transição, eu fui um dos que propôs a mudança do nome de FUNAI Índio para FUNAI Indígena, e este organismo é um organismo que é oriundo do SPI, e é um organismo ainda resquício de uma determinada época, que foi a época em que a população indígena era a menor população da história, na década de 70. E resgatando isso, nós retomamos a própria discussão de marco temporal e tantas questões. Você não pode marcar no tempo, em especial o tempo em que a minoria verdadeiramente indígena existiu na história do país, se marcará a situação e a história do país. Então, esse é um falso retrato. Eu já faço essa análise crítica com relação a direitos e deveres. A segunda é a questão cultural. Há, por parte de muitas pessoas que não são indígenas, e eu não estou falando naturalmente aqui de vocês que estão como debatedores, primeiro, pela preocupação e a forma como é colocado, já é totalmente diferente. Existem algumas pessoas que elas fazem uma análise muito distante, a ponto de considerarem que podem determinar sobre os povos indígenas. E eu quero dar um exemplo, e aí esse primeiro movimento eu encerro, né? Que é um exemplo de um colega, juiz de direito, que chegou para mim e falou assim, olha, bacana, né, traduziram a lei indígena, a lei Maria da Penha, para língua indígena tal. Eu falei assim, interessante, né? Aí ele, mas é legal, né? Eu falei, é interessante. Mas não é bacana? Você não gostou? Eu falei, é interessante. Ele explica para mim. Aí eu falei, vem cá, vamos traduzir essa lei e aplicar no espírito indígena. Violência doméstica aplicada contra a mulher no âmbito familiar, certo? Nós indígenas consideramos que a terra é mãe. Oi? Eu falei, pois é. Se a terra é mãe, alguém vier com aquele rastelão no trator e começar a rasgar a pele da minha mãe, eu posso aplicar a lei Maria da Penha? Não, aí é diferente. Claro que é diferente. É diferente porque você só traduziu a lei. Quando você não quer entender a lei dentro da cosmopercepção indígena, significa que só cumpriu-se com o papel, traduzir a lei. E aí falar, isso é legal, né? Isso é bacana. Não. Então eu acho que aí está, quando a gente olha para a Constituição, né? E quando nós pensamos que então, a Constituição de 1988, que ela marca, assim, talvez esse momento da democratização do país, do Brasil, que deveria ser então, exatamente essa abertura para o reconhecimento disso que nós estamos falando aqui, de que, de fato, os direitos para com os povos originários, no caso aqui, para com os povos indígenas, ele é um movimento que tem que partir da sociedade que entra e que está exatamente querendo definir o que é direito para esses povos. A minha questão era o seguinte, quer dizer, esse movimento de uma democratização
tá? E aí ampliando o sentido de democratização. Quer dizer, isso não seria, talvez, olhando para isso que você está colocando. Olha, está aqui, olha que legal, nós estamos pegando a Constituição e estamos colocando ela nas línguas, tá, desses povos, que têm outra língua, tá, para que eles entendam e possam se encaixar. Isso não é um contrassenso? Sim. Isso não é uma hipocrisia? É um Então você tem aqui, tá, uma Constituição que ela deveria exatamente dar voz, aí de repente está lá, então se abre o espaço para o Juruna, se abre o espaço para o Krenak, mas eles continuam sendo, digamos assim, perdão da palavra, seres exóticos. Existe uma definição no mundo do direito que é a questão do contramajoritarismo. O que é isso? O direito ele tem que ser contramajoritário quando se fala de minorias. Eu não posso debater questões relacionadas a minorias populacionais submetendo a grande massa. Por quê? Porque interesses alheios serão postos na escolha. E o desconhecido ser votado por essas pessoas produzirá o anacronismo que está dito. Me faço mais claro. Veja, um projeto que ataca a questão indígena precisa ser votado pelos indígenas. Por isso, existe uma normativa internacional, que é a Convenção 169 da OIT, que fala que toda decisão com relação aos povos indígenas exige uma consulta prévia, anterior e informada. Então eu tenho que informar a população de maneira anterior para que eles possam refletir e a consulta seja feita antes de submissão desse projeto. E aí o direito tem que ser contramajoritário. Quando nós falamos de direito das mulheres, quando nós falamos de direito dos indígenas, de direitos de populações em situação de vulnerabilidade, a ideia de contramajoritária é muito importante. Embora você possa pensar, as mulheres não são maioria ou são maioria, muitas vezes os interesses eles precisam ser analisados em perspectivas científicas. E esse é o papel do cientista social. O cientista social ele precisa não só saber levantar dados, saber elaborar pesquisa, saber analisar dados. Todos esses dados são importantes para que eles possam subsidiar parlamentares, para que eles possam subsidiar operadores do mundo do direito, para que eles possam subsidiar o poder executivo, porque às vezes um prefeito ou um governador assume o seu papel todo feliz, falando eu quero o melhor para todos, mas muitas vezes ele não sabe nem o que é melhor para todos. Ele quer fazer o quê? Eu vou fazer uma estrada que vai passar no meio da aldeia e vai trazer civilidade às pessoas. Ele vem com essa ideia, como se isso fosse uma ideia fantástica, quando muitas vezes não é. Ele pode estar rasgando a terra-mãe e ali ter a ancestralidade, corpos que foram ali colocados, todo um culto à vida e ao espírito, e ele com essa ideia. E muitas vezes um laudo antropológico bem fundamentado, e o papel do antropólogo é importante também para trazer isso, para que ele possa tomar decisões assegurado. Isso é uma das coisas que eu defendo muito no mundo jurídico. O mundo jurídico ele carece muitas vezes de posições científicas abalizadas por pessoas técnicas com gabarito. E isso tem acontecido muito. Vira um campo de opinião. Eu acho. A verdade, você raramente tropeça nela. Você só encontra a verdade quando você tiver estudo e organização. E nos tempos que nós vivemos, não é só de polarização, mas é de relevância dos fatos. A grande verdade é que a mentira tem ganhado mais força, né? Eu acho que você levantou a bola para a Lúcia, dizer como, de fato, nós pensarmos, talvez essa necessidade de nós, primeiro, antes de nós fazermos qualquer análise, ouvirmos. Tá? E ouvirmos, eu diria assim, numa chave de leitura da antropologia, tanto da cultura, quer dizer, de fato, podemos ler, podemos observar aquilo que os povos indígenas nos oferecem, tá? Quer dizer, nos seus instrumentos, nos seus rituais, tá? Nas suas oferendas. Quer dizer, seria esse, tá, um caminho para, assim, os definidos povos do progresso, né, poderem fazer uma leitura, uma compreensão, então, da vida, assim, daquilo que os povos indígenas, eles, de fato, vivem e sentem. Bom, eu acho que é assim. Tem muitos, não é um não, são muitos
né, homens, mulheres, principalmente os mais maduros, né, que têm uma percepção da história brasileira, daquilo que está acontecendo com eles, muito grande. E isso que é ouvi-los. Então, quando você está lá numa aldeia, tá, você vai lá para ouvir. Em geral, as pessoas que vão para as aldeias falam: o que eu posso ensinar? O que eu posso levar de presente? Né? E eu sempre falei: nada. E as pessoas ficam me olhando assim: nada. Você quer levar o quê? Né? Bolinho, pãozinho e tal, tudo bem. Né? Leva um pacote de pó de café, né? E de açúcar, porque eles gostam e tal, mas você não está levando nada, né? Você não está fazendo nada. No entanto, se você ouvir e conseguir compreender um mínimo do que eles estão falando, aí sim você já está preparando ou está se preparando para falar alguma coisa, não por eles, mas para eles, né? E a gente acha que é tudo que a gente é que sabe e tal, né? Então essa relação, né, é uma relação difícil, suada, né? Os antropólogos que de fato decidiram ouvir os indígenas e tal, eles ficam um tempão, né, ouvindo, fazendo de novo, indo lá, voltando e tal, que é para poder entender alguma coisa, né? Demora, né? Até uma determinada época a gente lia os livros de etnologia e eram descrições ótimas, muito bem feitas, tal, mas era um tipo de descrição assim. Hoje em dia você já lê, né, alguma coisa que foi além disso, né? Tal, esse povo pensa, né, que a natureza é uma pessoa. Ela tem perna, braço, cabeça, sentimento, e quando rasga, ela chora e sangra. Você vê o sangue? Não, mas eles veem o sangue, né? E se você se esforçar um pouco, você vai ver também. Porque não é um sangue vermelho e tal, mas é um sangramento da própria terra, né? Então, assim, eu estou dizendo isso, não é que isso também é do mesmo jeito para todos os povos, cada um tem lá as suas concepções, mas hoje nós podemos ler essas coisas nos livros dos antropólogos. Mas tem uma coisa mais importante ainda que está acontecendo, é que são os indígenas que estão se formando na universidade, né? E então eles já estão fazendo mestrado, doutorado, e isso, é claro que eles são obrigados a se enquadrar um pouco na linguagem, né, nos conceitos, tal, mas eles estão cumprindo um papel importante, que é de abrir uma escrita, uma reflexão, um pensamento que escapa desse pensamento nosso cartesiano, ou não cartesiano, mas fechado, né, no cânone científico. Eu acho que no que vocês estão colocando, eu estava aqui ouvindo as vossas ideias e as questões, e eu estava me reportando a um fato que aconteceu agora, acho que há uma semana, 2 semanas, que foi o governo brasileiro, conjuntamente com o Itaipu, saiu com uma nota pedindo desculpa. Desculpa. Tá, aos
povos guaranis, tanto do Paraná, né? E acima das cataratas tem os Guarani do Paraguai, que eu convivi com eles. Eu vivi no Paraguai na década de 80 até 83. Eu tinha acabado bem a ali, filosofia. Eu cheguei lá, Foi quando ela cheguei no Paraguai, né? Baixei no Paraguai no dia em que o lago de Itaipu foi feito. Foi alagado. Que houve, inclusive, o acidente lá das cataratas, lá em cima, fugiu agora o nome, que morreu muita gente lá. 7 quedas. 7 quedas, isso mesmo. Tá? E me chamou a atenção o fato de que um presidente de Itaipu, explicando, dizendo que Itaipu, inclusive, comprou as terras de fazendeiros, né, e devolveu aos povos indígenas. A minha questão para vocês, e a gente já se vai encaminhando para o final, é o seguinte: nós não podemos esquecer que a história dos povos indígenas, né, é uma história que nos remete para a necessidade de percebermos que há um genocídio. Um genocídio, tanto uma violência de genocídio, que não é só a eliminação de pessoas, mas é isso que a Lúcia falava. Quer dizer, o rio não é só aquela água que corre, se o peixe acabou, vai embora. Não, aquilo traz uma memória. Eu costumo dizer para os alunos, é a biblioteca. Imagina se alguém vem invadir a nossa biblioteca. Então, você não repõe, você não vai repor. Não, a terra você repõe, mas aquela memória, aquele entendimento, você não repõe. Então, para a gente ir encaminhando, eu vou mais no sentido de o que Álvaro, tanto como um indígena Guarani Kaiowá, a Lúcia, tanto como uma antropóloga, dizer, o que vocês diriam hoje para uma sala de alunos nossos, dizendo assim, qual é a mudança que eu preciso realizar, tá, nesse olhar solidário para os povos indígenas? Não apenas só levantar uma bandeira, mas o que, de fato, um povo indígena pode esperar de uma universidade e de quem está na universidade. Bom, em tempo de estrangulamento da verdade, eu penso que a luta pela ciência é o primeiro instrumento que nós temos hoje de qualquer tipo de resistência a intolerâncias e formas de execramento do meio ambiente, da vida indígena e de tantas questões. Existem esses termos que são criados, ecocídio, etnocídio, normaticídio, é um termo que eu criei, que é a norma que se propõe a destruir o próprio sistema protetivo dos vulneráveis. Enfim, compreender, produzir e conseguir espraiar essa ideia. O tempo de inteligência artificial, em que também agora a pesquisa vem sendo feita por relevância e não mais por impacto, a relevância tem dado o tom, nós precisamos também entender quais são os lados que nós temos na pesquisa para saber como que nós podemos fortalecer e se engrandecer. Ao fim e ao cabo, o que vai sobrar se em algum momento a inteligência artificial for subtraída? Aí a gente pensa que é importante a gente ter essa organização e essa estratégia. Lúcia? Então, eu acho que aqui na universidade, né, acho que o nosso papel mais importante é abrigar os estudantes indígenas. Nós temos poucos, né, mas porque a gente tem poucos recursos, e abrigar e assim, eu acho que o que nós podemos fazer na universidade? É transferir conhecimento, né? Mas não transferir um conhecimento desse quadrado, desse que tem regra e tal, né? Mais um conhecimento aberto e que seja permeável às outras mentalidades. Eu acho isso muito importante. Então, quando o indígena está aqui na universidade, eu acho que a gente ganha mais do que ele.
né? Claro, ele vai ganhar um diploma, enfim, né? Mas a gente ganha mais, né? Mas fico muito triste porque ainda eles têm sentido a resistência, né, dos colegas que são racistas, que são, assim, né, mais ignorantes em relação à questão indígena, e eles têm sentido isso. E isso aí é um problema nosso, não deles. Tudo bem. Lúcia, Álvaro, muito obrigado pela vossa disponibilidade